Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da playlist de anatomia do mediastino do canal DCB. Meu nome é Matheus, eu sou acadêmico de medicina e a aula de hoje é sobre pericárdio. Caso você não tenha visto a primeira aula dessa playlist, recomendo muito que você veja, tá? Caso tenha interesse, está aqui no card para você clicar e ser direcionado, tá? Caso você tenha interesse em saber as bibliografias utilizadas para a elaboração desta aula, estão aparecendo na tela. Dito isso, vamos começar. Como de costume, os slides estão disponíveis na descrição desse vídeo. Recomendo que vocês baixem e acompanhem a aula por ele, tá? Os conteúdos abordados, primeiramente, nós vamos falar sobre a revisão inicial dos conteúdos que a gente viu na aula passada, tá? Para facilitar. Em um segundo momento, nós já vamos entrar na organização do pericárdio, como ele é organizado ali, principalmente em camadas. Terceiro tópico, nós vamos falar sobre as características do pericárdio fibroso, tá? Esse pericárdio fibroso ele tem vários ligamentos, várias relações que ele faz. Quarto tópico, sobre os seios pericárdicos, tá? Como ele se desenvolve embriologicamente e o que eles são. Quinto tópico, vamos falar sobre irrigação, drenagem e inervação do pericárdio. Sexto tópico, vamos falar sobre uma anatomia clínica relevante, que é bem falado no estudo do pericárdio. E, por último, nós vamos fazer uma resolução de questões sobre a aula de hoje, tá? Então, começando, nós vamos fazer uma revisão inicial, bem básica e bem rápida, do que foi visto na aula passada para facilitar para vocês, tá? Na aula passada, nós vimos o que é o mediastino, que é a cavidade ali entre as pleuras. Claro, tem suas delimitações, inferior, superior, anterior, posterior, lateral. Não vem o caso agora, mas o mediastino, a gente viu que ele é dividido em mediastino superior e mediastino inferior, tá? O mediastino superior aqui em azul, tá? E o mediastino inferior é a parte de baixo aqui, logicamente, e é subdividida em mediastino anterior, médio e posterior, tá? Na aula de hoje, nós vamos dar um enfoque maior no mediastino médio, tá? Mais especificamente no pericárdio, tá? Relembrar, o mediastino médio é basicamente composto ali pelo pericárdio e pelos seus conteúdos, que são coração e as raízes dos seus grandes vasos, tá? Então, pericárdio mais coração mais raízes dos grandes vasos compõem ali o mediastino médio. Hoje o nosso enfoque vai ser pericárdio, tá? A gente viu bem basicamente, bem simplificado, que o pericárdio é como se fosse um saco que envolve o coração, tá? Que envolve o coração, tá? O pericárdio, ele é uma membrana fibrocerosa, ou seja, a gente vai ver que ele tem uma parte fibrosa, tá? Mais fibrosa, mais forte, e uma camada serosa, tá? A gente vai ver no próximo tópico. E ele envolve tanto o coração, né? Quanto as raízes dos seus grandes vasos, tá? Ou seja, o conteúdo do pericárdio. Muito bem, agora a gente vai passar a falar um pouquinho sobre a organização do pericárdio, tá? Entrando mesmo na anatomia do pericárdio e vendo as camadas, como ele se organiza ali e como ele reveste as estruturas, tá? Bom, o pericárdio é como se fosse um saco dentro de outro saco, tá? São sacos fechados, tá? Imagina o saco que você compra de café embalado a vácuo, tá? Ele é fechado, não tem comunicação com o meio externo. Se tu furar, começa a entrar dentro do café, né? Começa a inchar, né? Mesma coisa, o pericárdio. O pericárdio é um saco fechado, ele não tem comunicação alguma com o meio externo, tá? E ele é como se fosse um saco aqui, tá? Aqui em verde, dentro de outro saco aqui mais amarelo, tá? Vamos lá, então o pericárdio tem duas camadas, tá? Uma camada mais externa, tá? Representado na cor verde, tá? E uma camada mais interna, representada na cor amarela aqui, amarelinho, tá? Bom, o pericárdio ali em verde, que é esse externo aqui, ele é chamado de pericárdio fibroso. Pericárdio fibroso. Já esse pericárdio mais interno, ele é chamado de pericárdio seroso, tá? Essas duas lâminas aqui é o pericárdio seroso, tá? O pericárdio fibroso, ele é mais forte, mais rígido, ele não se estende, ele não tem elasticidade, tá? Isso também é um fator clínico importante para a clínica mesmo, a gente vai ver no decorrer da aula o porquê disso, tá?
E o pericárdio seroso, ele é mais fininho, mais transparente, ele é mais oleoso, mais seroso, tá? Mais delicado. O pericárdio seroso, em amarelo aqui, ele é subdividido em duas lâminas, tá? Então a gente tem aqui, mais externamente, em contato com o pericárdio fibroso, tá? Essa lâmina mais externa, que é a lâmina parietal do pericárdio seroso. Já essa lâmina mais interna, tá? Essa daqui, ela vai revestir tanto os grandes vasos aqui, quanto a região do coração, tá? Então o seroso, ele tem duas lâminas, uma parietal mais externa e uma visceral mais interna, tá? Visceral reveste o pericárdio fibroso e a interna, que é a visceral, a parietal o fibroso e a visceral os grandes vasos do coração, tá? Importante salientar que a lâmina mais externa, que é a parietal, ela está literalmente aderida, agarrada no pericárdio fibroso. É como se fosse uma parte do pericárdio fibroso ali, ela reveste o pericárdio fibroso fortemente, tá? Ela não só está mais em contato, mais perto, ela reveste, tá? Ela está aderida. Mesma coisa a lâmina visceral. Ela está aderida, fortemente aderida aos grandes vasos e ao coração, tá? Muito bem. Importantíssimo dizer, isso é uma parte muito importante, que a lâmina visceral do pericárdio seroso, ela é a mesmíssima coisa do que o termo epicárdio, tá? Isso aqui confunde demais a cabeça dos alunos, tá? Mas a mesma coisa é o epicárdio e a lâmina visceral, tá? Então isso daqui também pode ser chamado de epicárdio. Muito bem, tá? Então epicárdio a gente costuma ver aqui na estratificação do coração, quando a gente estuda ali as camadas do coração, tá? Então a gente tem a camada do endocárdio, que fica mais próximo da cavidade cardíaca, que é o mesotélio, ou seja, células pavimentosas simples ali, fazendo o revestimento. Temos o miocárdio, que é mais externamente, tá? Que são células musculares estriadas cardíacas, tá? Tecido cardíaco estriado. E nós temos a camada mais externa, que aí sim é o epicárdio. Esse epicárdio, que se tanto fala nessa estratificação, é a mesma coisa que a lâmina visceral do pericárdio seroso, tá? E aqui, exercício surpresa, tá? Não se preocupe, é bem fácil, tá? Eu quero que você treine seu olho agora. Identificar aqui para mim o que é pericárdio fibroso, o que é a lâmina visceral e a parietal ali do pericárdio seroso também, tá? Então essas três estruturas, eu quero que você pause o vídeo ou faça aqui, enquanto eu tomo uma água, você faça e identifique aqui essas estruturas, tá? Para mim. Tudo bem? Já foi tempo suficiente? Vou passar, tá? Caso você acertou, parabéns. Caso você errou, não entre em depressão, calma. Tudo certo também, só para treinar o olho da gente, tá? O que a gente tá vendo aqui? Então, mais externamente, a gente tá vendo o pericárdio fibroso, tá? Pericárdio fibroso, tá? Já nessa parte aqui, nesta parte aqui, nesta parte aqui, aqui, tá? É a parte mais interna lá do pericárdio fibroso. E a gente viu que a parte mais interna do pericárdio fibroso é revestida pela lâmina parietal, tá? Então aqui seria lâmina parietal, tá? Do pericárdio seroso. Já no próprio coração e nas raízes dos grandes vasos, estaria aqui revestindo a lâmina visceral do pericárdio seroso, tá? Então basicamente assim, não parece que tem nada ali, mas se você pegar uma pinça com delicadeza na região do coração e na raiz dos grandes vasos, vai sair uma película bem fininha ali, brilhosa, bem transparente, que é o pericárdio visceral, a lâmina visceral do pericárdio seroso, tá? Muito bem, tá? Importante salientar que o pericárdio seroso, ele é mesotélio, tá? Como assim? As duas lâminas do pericárdio seroso, tanto a parietal quanto a visceral, são mesotélio. Para quem não sabe, mesotélio é o nome que eles dão para o epitélio
pavimentoso simples, tá? Então, epitélio pavimentoso simples é mesotélio. E as duas lâminas, tanto a parietal quanto a visceral, é somente uma fina camada ali de mesotélio, tá? Outro ponto importante que precisa ser falado é o ponto de reflexão, tá? O que seria o ponto de reflexão? Isso aqui pode ser chamado de ponto de reflexão pericárdico, tá? Ou ponto de reflexão cardíaco também, tá? O que seria esse ponto de reflexão? Nessa imagem aqui dá de ver melhor, tá? A lâmina visceral e a lâmina parietal, elas são contínuas aqui, tá vendo? Contínuas, tá? Mas chega uma parte que a lâmina parietal, o termo que eles usam é refletir, tá? A lâmina parietal reflete aqui, tá? E aí sim ela é chamada de lâmina visceral, tá? Então a lâmina parietal se transforma na lâmina visceral, tá? Aonde? No ponto de reflexão. Então o ponto que reflete mesmo, como se fosse um espelho, tá? Mesma coisa que tá aqui, tá refletindo para cá, como se fosse um espelho ali, tá? Então esse ponto é um ponto de reflexão, onde tem essa curva, onde se junta ali e forma, troca, né, de parietal para visceral. Muito bem, depois a gente vai voltar nesse conceito. Muito bem, na estratificação do coração, tá, a gente vê endocárdio, miocárdio e epicárdio, tá? Mas, se nós cortarmos, fizermos um corte histológico mesmo e ver no microscopicamente, nós conseguimos ver mais camadas, tá? Uma delas é a camada subepicárdica, tá? A gente viu que epicárdio é a mesma coisa do que a lâmina visceral, tá? Então, embaixo da lâmina visceral, que reveste o coração e a raiz dos grandes vasos, nós temos a camada subepicárdica, tá? Por que ela é importante? Essa camada aqui, ela vai ter um TCPD frouxo, um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá? Além disso, vasos coronários vão passar por aqui, a gente já vai falar sobre eles. Nervos, gânglios também e, importantíssimo, acúmulo de gordura, tá? Então vamos lá. Os vasos coronários que estão nessa camada. O que são vasos coronários? Vasos coronários são os vasos que estão no coração, tá? Artérias, veias, tá? De onde que vem esse nome? Então, na horta ascendente, aqui onde ela sai do coração, os primeiros ramos que ela dá são as artérias coronárias, tá? Uma esquerda e uma artéria coronária direita, tá? Esses dois aqui, tá? Vai dar ramo, vai ramificar tudo isso aí e vai basicamente irrigar a parte do coração ali, toda a parte do coração, todos esses ramos das coronárias, tá? Então tudo sai daqui. Além disso, a gente tem as veias, tá? Que fazem a drenagem lá pro seio coronário, lá atrás, tá? Que vai ser assunto das próximas aulas. Mas, no geral, todos esses vasos do coração são chamados de vasos coronários, tá? E eles ficam na camada subepicárdica, ou seja, eles ficam embaixo do epicárdio. Então, o epicárdio ele também reveste a vascularização aqui do coração, tá? Muito bem. Além disso, a gordura que eu falei, né? O excesso de acúmulo de gordura, o acúmulo de gordura, acontece na camada subepicárdica. Então, toda essa gordura, aliás, comum, né? Gordura comum ali do coração, não é uma patologia ali que tem gordura, não. A gordura, ela se forma comumente ali no coração. Essa gordura que vocês veem aqui é uma gordura que fica embaixo do epicárdio, tá? Inclusive, ela se chama gordura subepicárdica, tá? Muito bem, tá? Outro conceito que eu queria salientar é em relação à cavidade pericárdica, tá? Bom, eu já falei que a lâmina parietal, ela vira a lâmina visceral aqui no ponto de reflexão, tá? Mas essas duas lâminas, elas formam um saco fechado, tá? Não tem nenhum vazamento aqui, tá? Elas são contínuas uma com a outra, tá? Isso aqui forma um espaço entre as duas lâminas, entre a lâmina visceral e entre a lâmina parietal. Tem um espaço aqui, tá? Lógico, na imagem tá muito exagerado isso daqui, tá? Esse espaço entre a lâmina visceral e a parietal é muito pequenininho mesmo, tá? O que é importante aqui? Esse espaço se chama cavidade pericárdica. E dentro dessa cavidade pericárdica, entre a lâmina visceral e a parietal, tem uma fina camada de líquido, um fluido mesmo, dentro dessa cavidadezinha pericárdica, tá? Isso aqui é chamado de líquido pericárdico.
tá? O que que faz o líquido pericárdico? Basicamente, o coração está batendo aqui. Ele bate, ele bate, ele bate. Ele vai empurrar aqui a lâmina visceral, né, que está recobrindo ele, contra a lâmina parietal, tá? E isso daqui vai se deslocar um sobre o outro, tá? Essas duas lâminas da serosa vai se deslocar uma sobre a outra, tá? E se não houvesse esse líquido ali, que ele tem a função de lubrificação, ia ter muito atrito entre essas duas lâminas, tá? Então, basicamente, o líquido pericárdico, que fica na cavidade pericárdica, facilita ali o deslizamento entre essas duas camadas, deixar o coração protegido, tá? Muito bem. E aqui, eu quero treinar o olho de vocês, dizendo que isso daqui é uma representação da cavidade pericárdica aberta, tá? O que está acontecendo aqui, basicamente? Nós temos aqui o pericárdio fibroso, tá? Onde eu estou pintando aqui, do lado de fora. E, na verdade, esse pericárdio fibroso ele foi cortado aqui nessa representação, tá? Então, o pericárdio fibroso estaria aqui como? Fechando todo esse coração aqui, tá? Externamente. Muito bem. Então, foi cortado isso daqui, foi cortado esse pedaço e jogado fora. Muito bem. O que estaria aqui embaixo do pericárdio fibroso, tá? Logicamente, a lâmina parietal, né? Embaixo da lâmina parietal, tá? Internamente a lâmina parietal estaria a cavidade pericárdica. Então isso aqui é uma cavidade pericárdica aberta entre a lâmina visceral e entre a lâmina parietal, tá? A gente só retirou aqui uma parte do pericárdio e agora a gente acessou essa cavidade pericárdica. Opa, muito bem. Então agora a gente terminou o primeiro tópico da nossa aula específico da organização do pericárdio, né? Agora a gente vai para o nosso próximo tópico da nossa aula. Nesse tópico, a gente vai entrar um pouquinho sobre as características do pericárdio fibroso e a gente vai falar um pouquinho sobre os seios pericárdicos também, tá? Bom, primeiramente, a primeira característica do pericárdio fibroso ali é que inferiormente ele se liga de uma maneira muito forte mesmo, ao centro tendíneo do diafragma, centro tendíneo ou centro tendinoso, tá? Para quem não sabe, o diafragma, ele tem um centro aqui mais tendinoso, tá vendo aqui? Tá? E o pericárdio fibroso, inferiormente aqui, ele vai se ligar nesse centro tendinoso do diafragma. Essa região de ligação, tá? Eles denominaram ligamento pericárdio frênico. Ligamento pericárdio frênico é o nome aqui dessa ligação, tá? No entanto, o pericárdio em si, ali na parte inferior, e o centro tendinoso do diafragma não são estruturas separadas ali que tiveram uma fusão conforme o tempo foi passando. Não tem como dissecar os dois. Em outras palavras, não tem como você ter uma delimitação muito certa do que é o pericárdio e do que é o centro tendinoso do diafragma nessa região de ligação. Por essa ligação ser muito forte e muito misturada uma com a outra, tá? Então ele se funde fortemente aqui nessa região. Muito bem, tá? Além disso, o pericárdio fibroso, ele é contínuo com uma camada adventícia dos vasos ali, tá? Então vasos que saem e entram no coração, para quem já viu histologia, os vasos eles se organizam em camadas. A gente tem 3 camadas nos vasos. Uma camada íntima, tá? Que fica aqui dentro do vaso, mais internamente. Uma camada média e uma camada adventícia dos vasos. Artérias, veias, tudo faz, tá? Elas são organizadas dessa forma aqui. E o pericárdio fibroso, por ele revestir aqui esses vasos da base, ele acaba tendo continuidade com a camada adventícia, que é a camada mais externa dos vasos, ok? Bom, além disso, uma relação mais superior desse pericárdio fibroso com outras estruturas é em relação à face cervical, tá? Mais especificamente a lâmina pré-traqueal da face cervical. Então, a lâmina pré-traqueal da face cervical, ela vai ter uma relação aqui superior com o pericárdio fibroso, ela vai se ligar no pericárdio fibroso, tá? O que é a face cervical? Tá? A face cervical é uma face do pescoço, só que ela se divide de uma maneira um pouco mais
complexo, tá? Então essa face ela tem 3 lâminas, tá? Bom, tem uma lâmina superficial, que é essa aqui em verde, claro, aqui, tô vendo? Então essa parte mais anterior aqui é a lâmina superficial da face cervical, inclusive na parte posterior aqui também, ó, tá? Essa face ela vai dar a volta pelo pescoço inteiro. E além disso, ela tem mais 2 lâminas. Uma que fica antes da vértebra, da coluna vertebral, das vértebras. Essa aqui em azul, tá? Que é chamada de lâmina pré-vertebral da face cervical. E uma que importa pra gente agora, que é essa que fica na frente da traqueia, que inclusive ela dá uma boa envolvida na traqueia também, que é a face pré-traqueal. Fica antes da traqueia, tá? Que é essa face aqui que vocês estão vendo na imagem, tá? E esse pericárdio fibroso, ele se liga nessa lâmina pré-traqueal, tá? Eu não achei nenhuma ilustração do Néter, de qualquer livro ali que traga como essa ligação ela se dá, tá? Mas os livros texto, eles acabam dando essa informação que há essa ligação aqui. Mas eu não encontrei nenhuma, nem no programa 3D, nem em livros, uma ilustração de como essa ligação ela acontece, tá? Mas é uma relação superior ali que tem o pericárdio. Muito bem, tá? Anteriormente, aqui no pericárdio fibroso, nós temos também outra relação importante, que são os ligamentos externo-pericárdicos, tá? Esse ligamento ele vai ligar o pericárdio fibroso com a região aqui da face posterior do externo, tá? Então a face posterior do externo ali com o pericárdio fibroso. Então seriam esses 2 ligamentos aqui, tá? Nós teríamos um que fica mais em cima, esse daqui, e um que fica mais embaixo. Então, ligamento externo pericárdico superior e ligamento externo pericárdico inferior, tá? Vai ter os 2? Pode ter, tá? Mas o externo pericárdico superior, frequentemente ele não é detectável, tá? Ele é indetectável frequentemente, ele pode não ser detectado, ele pode não estar aqui, tá? Então, frequentemente só tem o inferior, tá? Mas tem várias pessoas que têm o superior e o inferior, tá? Esses ligamentos externopericárdicos, eles servem para fixar o pericárdio fibroso e, consequentemente, o coração e as estruturas ali no mediastino, para ele não ficar sambando ali em cima do diafragma, né? Então, ele fica bem preso aqui, inclusive, os livros trazem esse termo cinto de segurança cardíaco, tá? Que são esses ligamentos aqui que fazem essa função. Muito bem. Vale destacar também que o pericárdio fibroso, eu já falei que ele é um tecido fibroso, ele não é elástico, ele não tem elasticidade, ele não se expande, ele naquela extensão ele não tem muita expansão. No que isso implica? Que por ele não ter expansão, ele acaba protegendo o coração de superenchimento. Então o coração ele não consegue encher demais de sangue, porque o pericárdio está ali comprimindo o coração para ele não expandir, tá? Então ele tem essa função também, já que ele é inflexível e forte. Muito bem, tá? Posteriormente, o pericárdio fibroso ele também se liga através de tecido conjuntivo frouxo, tá? O propriamente dito, as estruturas posteriores ali do mediastino posterior, tá? Então o mediastino posterior fica atrás aqui do pericárdio, tá? E esse pericárdio fibroso ele vai se ligar aqui através do tecido conjuntivo, tá vendo, ó? Tecido conjuntivo aqui não tem nada aqui, não. É tecido conjuntivo aqui ligando, por exemplo, o esôfago, que é uma estrutura do mediastino posterior, tá? Então ele vai ter essa ligação ali de tecido conjuntivo com essas estruturas do mediastino posterior. Muito bem. Além disso, como ele cobre, o pericárdio fibroso ele cobre os grandes vasos aqui, a raiz dos grandes vasos, a aorta ascendente ela acaba levando esse pericárdio fibroso mais superiormente, tá? Até onde ela leva aqui? Até mais ou menos na altura do ângulo external. Ângulo external, ângulo de Louis, sínfise manubra external ou articulação manubra external, tanto faz, tá? Tem vários nomes para isso daqui, você use qual ele for mais conveniente, tá? Então, mais ou menos esse ângulo aqui essa aorta ascendente vai levar, então, o pericárdio fibroso.
O pericárdio fibroso, inclusive o coração também, que está dentro dele, todas as estruturas, não estão retas no mediastino, tá? O que acontece? O Murray traz o exemplo que o pericárdio fibroso está rotacionado a 45 graus à esquerda. Então é como se fosse você reto aqui, sem mexer o ombro, nada, você rotaciona a tua cabeça 45 graus mais ou menos para a esquerda, tá? Então é nessa posição aqui que o pericárdio, o coração e os grandes vasos ali vão estar localizados ali no mediastino. Então ele não está reto, tá? Bom, além disso, a gente já sabe, por próprias informações do cotidiano, que o coração ele está mais para a esquerda, né? Então, basicamente, o pericárdio ali, junto com o coração, vai estar mais para a esquerda. Quanto mais para a esquerda? 2/3. Então, 2/3 do pericárdio e coração ali vão estar mais alocados para a esquerda. E 1/3 só vai estar localizado na parte direita ali do mediastino. Tá? No que isso implica? Em relações que o pericárdio ele faz, tá? Então, o pericárdio aqui ele vai fazer relações anteriores, tanto com o externo, tá? Ele vai se relacionar aqui com o externo, com as cartilagens costais, ele vai encostar aqui, tá? Com as cartilagens costais. E por ele estar mais para a esquerda, ele acaba pegando um pouco aqui das costelas, tá vendo aqui? Diferentemente do lado direito, tá? Que as costelas aqui já estão fora aqui do contato com o pericárdio, né? Então ele vai fazer relação além do externo e as cartilagens costais, ele vai fazer relação também anterior com as costelas 3, 4, 5, tá? Da terceira até a quinta costela ele vai fazer esquerdas, tá? Sempre na esquerda. Muito bem. Novamente vou falar sobre o ponto de reflexão. Eu falei que eu iria retomar esse conceito com vocês, tá? O ponto de reflexão, reforçando, é o ponto aqui onde a lâmina parietal do pericárdio seroso se reflete e vira a lâmina visceral, tá? Nesse ponto aqui, tá? Então esse ponto aqui é ponto de reflexão cardíaca ou ponto de reflexão pericárdica, tá? Bem simples isso daí. São basicamente 2 pontos ali do pericárdio que isso vai acontecer, tá? No primeiro deles é o local onde o tronco pulmonar e a aorta aqui ascendente saem do coração, tá? Então aqui, tronco pulmonar e aqui a aorta. Onde sai do coração é onde tem esse ponto de reflexão, que é justamente essa parte aqui. Estão vendo? Onde está mais contornado aqui pelo pericárdio, tá? Então essa região aqui, o que vai acontecer? Esse pericárdio parietal, ele vai, se refletir para cá, tá? Essa imagem aqui, para quem não entendeu, o coração ele está retirado, ou seja, se o coração estivesse aqui, esse pericárdio ele refletiria aqui e cobriria ali o coração aqui, tá? Mais ou menos uma imagem, não sei se deu de entender, tá? E o segundo ponto de reflexão desse pericárdio seria basicamente ao redor das estruturas aqui das veias, né? Onde as veias entram no coração, tanto a veia cava superior quanto a inferior, quanto as 4 veias pulmonares. Então tá vendo que tem um contorno aqui ao redor dessas estruturas, e ele fica bem certinho esse contorno, né? Então aqui também seria um ponto de reflexão ali do pericárdio. Então esse pericárdio aqui, vou dizer, era o mini coração. Então o coração ele está retirado. Se o coração estivesse aqui, tá? Esse pericárdio ali de refletir, cobrir o coração para cá, tá? E refletir para cá de volta. Tudo bem? Deu para entender? Muito bem, então são esses 2 pontos de reflexão. E agora a gente passa a falar um pouco sobre os seios pericárdicos, tá? Isso aqui pode parecer um pouco confuso, tá? Então preste muita atenção, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir entender isso aqui, tá? O que são seios pericárdicos? São regiões dentro da cavidade pericárdica, ou seja, dentro ali, entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, tá? Entre ali tem a cavidade pericárdica, então o seio ele fica aqui dentro, tá? Seriam basicamente reentrâncias nessa cavidade, tá? Valetas ali, como eu diria na minha região do sul, né? Tá, como esse seio ele se forma, tá? Vou explicar como cada um deles se forma e
pra gente conseguir entender um pouco melhor isso daqui, tá? Que é um pouco confuso. Se você já estudou embriologia, o desenvolvimento do coração, você deve lembrar que lá na 4ª semana do desenvolvimento embrionário, a gente tem o tubo cardíaco primitivo, tá? Então esse tubo cardíaco, ele tem uma extremidade arterial e uma extremidade venosa, tá? Então, ele não é dobrado, ele não é septado ainda, ele não é dividido em câmaras. O sangue entra e sai, tá? Ele é um tubo mesmo, não é um coração ainda. É um coração, mas não é um coração formado, tá? Conforme o desenvolvimento vai acontecendo, esse coração ele vai se retorcendo, se torcendo, tá? Então a extremidade venosa ela vai começar a ir no sentido posterior e inferior, tá? Então posterior e superior, aliás, tá? Perdão. Então ela vai ir no sentido póstero superior, tá? Ao encontro aqui da extremidade arterial, tá? Chega um momento que ela vai ficar tão próxima aqui que ela vai ficar adjacente. Então essa parte aqui, venosa, das veias, né? Estaria para baixo, ela veio póstero superiormente e se encontrou com a extremidade arterial, tá? Bom, nesse processo acontece a formação do seio pericárdico transverso, tá? Que é esse aqui representado pela letra T, tá? Então o que acontece? Repare que o coração ele vai se dobrando e ele vai formando essa região mais funda aqui, tá? Essa região mais funda aqui, tá? E é essa região que é o seio pericárdico transverso, tá? Você consegue acessar esses seios sem cortar nada? Não, né? Se é um seio que está dentro da cavidade pericárdica, você vai ter que primeiro acessar a cavidade pericárdica, cortando ali o pericárdio visceral e cortando o pericárdio ali parietal, tá? Aí você acessa a cavidade pericárdica e aí você consegue entrar em contato com os seios. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então, dessa imagem aqui, o que mudou? Essa imagem aqui tem o pericárdio fibroso, tá? E dentro aqui o pericárdio parietal e aqui o pericárdio visceral. Já nessa imagem aqui, foi retirado o pericárdio fibroso, foi retirado o pericárdio parietal, tá? Então o que a gente consegue ver aqui é só o pericárdio visceral, tá? Somente o pericárdio visceral. Então aqui a gente já tem uma visão da cavidade pericárdica aqui, né? Então aqui a gente acessou o seio. E o seio transverso seria basicamente essa região aqui, tá? Anteriormente aqui o que tem? O tronco pulmonar e a aorta ascendente. Posteriormente aqui, veio a cava superior, aqui veio a pulmonar, né? Então, basicamente, você consegue colocar o dedo ali. Posteriormente ao tronco pulmonar, posteriormente à aorta ascendente, e o teu dedo sairia na frente aqui da veia cava superior, tá? Então, esse é o seio transverso. Ele é muito importante e eu já vou falar da importância dele mais tarde, tá? Já o seio oblíquo, eu vou mostrar em outras imagens aqui os seios para vocês depois. Mas o seio oblíquo, como ele se forma? As veias, durante o desenvolvimento, elas vão se espessando cada vez mais. Se espessando, crescendo cada vez mais, ganhando volume, tá? Conforme essas veias crescem de ambos os lados, veia cava superior, inferior e as veias pulmonares, tá? Elas vão arrastando esse pericárdio, junto com elas, tá? Aqui para cima, formando novamente essa parte mais funda aqui, esse seio, tá? E é justamente aqui nessa região onde vai ficar o seio oblíquo, tá? Mais ou menos entre as veias pulmonares, e veia cava inferior aqui, tá? Muito bem. Então aqui a gente já tem a visão do que seria esse seio, tá? Então aqui já dá para ver o seio transverso, tá nessa imagem que tá boa de ver. Essa região aqui onde você coloca o dedo, tá? Passa por trás aqui do tronco pulmonar, por trás da aorta ascendente e o seu dedo sairia aqui na frente, anteriormente à veia cava superior, tá? Então seria essa passagem aqui, que o teu dedo sairia aqui. Muito bem. Agora, o seio transverso seria essa passagem aqui, tá? Então, aqui nessa região, por exemplo, as veias pulmonares esquerdas, você colocaria teu dedo ali, tá? Esse dedo aqui, veias pulmonares esquerdas passariam por aqui, tá?
e esse dedo ele chegaria até aqui, tá? Aqui ele já pararia o teu dedo, tá? Porque aqui eu já teria a reflexão do pericárdio, tá? Formando o pericárdio visceral, tá? Lembrando que o coração ele foi retirado aqui, tá? Então você consegue colocar o teu dedo aqui só até essa parte, tá? Muito bem, já o seio transverso do pericárdio você consegue atravessar ele aqui. Muito bem, então o seio oblíquo do pericárdio não tem muita importância assim, mas o seio transverso do pericárdio já tem importância, tá? Como eu falei, dá de passar o dedo aqui, quando você... Primeiro o cirurgião ele vai ter que cortar o pericárdio fibroso, depois o parietal, acessar a cavidade pericárdica, né? Abrir ela, e aí sim ele consegue acessar o seio, né? Isso aqui tem importância cirúrgica, porque ele vai colocar o dedo aqui, o cirurgião cardíaco, e vai sair aqui, que nem eu falei. Ele vai pinçar tanto o tronco pulmonar aqui, quanto a aorta ascendente, tá? A partir disso, ele vai colocar um clamp cirúrgico, tá? Aqui, uma pinça cirúrgica. E ele vai, depois que ele colocou o clamp, ele vai conseguir ligar tubos aqui da SEC, que é a circulação extracorpórea. Para quem não sabe, a circulação extracorpórea é uma máquina que você desvia a circulação sanguínea por um tempo, tá? Para fazer a função do coração e do pulmão, tá? Então ele vai oxigenar o sangue ali e vai fazer ele circular no teu corpo por fora do coração. Então ele vai colocar o cano aqui para direcionar a circulação para a máquina. Depois que ele colocou os tubos, né, da SEC, ele vai fechar aqui o clamp, e daí sim essa circulação ela vai para a SEC, tá? Então aqui é o meio natural de pinçamento desses dois vasos, tá? Então esse método o cirurgião usa bastante, o cirurgião cardíaco, para fazer a introdução da SEC ali, tá? Muito bem. Bom, agora nós vamos falar sobre irrigação, drenagem e inervação do pericárdio, tá? Bom, falando primeiramente de irrigação, ou seja, as artérias, nós temos que a artéria principal, que faz a irrigação principal do pericárdio, seria a artéria pericardiofrênica, tá? A artéria pericardiofrênica, ela vai vir da artéria torácica interna, tá? Da artéria torácica interna aqui. Lembrando que a artéria torácica interna vem da artéria subclave, tá? Então, a artéria subclave emite torácica interna e torácica interna emite pericardiofrênica. E essa daqui que vai irrigar a maior parte ali do pericárdio vai ser a artéria principal, tá? Ela vai passar ali entre a pleura, né? Aqui, e entre o pericárdio. Então, ela vai passar aqui assim, tá? Ela vai acompanhar o nervo frênico, então o nervo frênico ele vai passar por aqui também, inclusive a artéria pericardiofrênica também, a veia pericardiofrênica também vai passar por aqui, tá? Muito bem. E a gente tem artérias auxiliares também, que auxiliam, mas não são as principais, tá? Então a artéria músculo-frênica, tá? Artérias bronquiais, esofágicas e a frênica superior, frênicas superiores, e as artérias coronárias, tá? Então, um ramo auxiliar aqui, artéria músculo-frênica, tá? A artéria músculo-frênica ela é um ramo terminal da artéria torácica interna, tá? Então a artéria torácica interna vai sair da subclávia, ela vai passar aqui por baixo da face endotorácica, tá? E ela vai percorrer aqui a região mais lateral do externo, chegando aqui na sexta cartilagem costal, tá? Da sexta costela, cartilagem da sexta costela, vai emitir então um ramo terminal que é a artéria músculo-frênica, tá? E essa artéria músculo-frênica vai auxiliar na irrigação do pericárdio. Além disso, nós temos artérias bronquiais, ou brônquicas também, né? Tanto faz. Esofágicas e as frênicas superiores, tá? Isso daqui sai da aorta torácica, tá? Então a aorta torácica vai passar no mediastino ali, no tórax, e vai emitir brônquicas, esofágicas e frênicas superiores, que vai ajudar na irrigação também, tá? Muito bem. Além disso, nós temos as artérias coronárias, tá? Então as coronárias e seus ramos ali vão fazer irrigação. Especificamente do pericárdio visceral, tá? Da lâmina visceral do pericárdio seroso, tá? Como ela está embaixo
do epicárdio, do pericárdio visceral, tá? Então ela vai irrigar principalmente essa região, tá? Aproveita e irriga o coração e aproveita e irriga ali o epicárdio, tá? Muito bem. Falando de drenagem agora, uma veia vai drenar bastante, que é a veia pericardiofrênica, tá? Ela é análoga à artéria, tá? Ela passa junto aqui, tá? E ela só vai fazer o raciocínio inverso, tá? Ela vai drenar para a veia braquiocefálica, tá? Ou ela também pode drenar para a veia torácica interna, tá? Na imagem, está drenando as duas aqui para a veia braquiocefálica, né? Mas ela poderia muito bem drenar para a torácica interna aqui, tá? Muito bem. Além disso, nós temos outra forma de drenar, tá? Que seria através do sistema ásicos, tá? Sistema ásicos vai ser um conteúdo que eu vou comentar no mediastino posterior, tá? Na aula de mediastino posterior, que faz parte do conteúdo. Mas basicamente seria uma série de veias, veia ásigo, hemiásico acessório, várias veias ali na parte posterior ali do tórax, que vai fazer um sistema muito complexo de drenagem, tá? E o pericárdio ele vai drenar para esse sistema ásigo, mas é uma tributação variável, como o Moore diz, então não tem muito padrão, tá? É mais variável de cada pessoa para cada pessoa, mas sempre para o sistema ásico. Da forma que ele vai drenar, muito variável, tá? Falando de inervação do pericárdio, nós temos o nervo frênico fazendo a inervação principalmente sensitiva ali do pericárdio, tá? O nervo frênico ele vem de C3 até C5, então C3, C4, C5, fibras que vêm dessa região, tá? Desse segmento. Bom, você pode sentir dor no pericárdio através do nervo frênico, tá? Mas é comum que você tenha dor referida. O que seria dor referida? É bem estranho, mas como o nervo frênico aqui, ele vem de C3, C4, C5, ele vai mandar essa informação de dor no pericárdio até o sistema nervoso central, tá? E o sistema nervoso central pode interpretar isso daí como dores em outros locais que tem inervação dos mesmos segmentos aqui, mais especificamente da pele e dos dermátomos, né? Então C3, C4 e C5. Então você pode sentir dor nessas regiões. Se você sentir algum problema no pericárdio, a dor você pode sentir nessas regiões dos dermátomos ali, tá? É estranho, essa região é supraclavicular, né, ipsilateral, ou seja, na região principalmente supraclavicular ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, tá? Então se você doer o pericárdio direito, você provavelmente pode sentir uma dor principalmente em cima do ombro aqui, do lado direito, ipsilateral, né, do mesmo lado, principalmente em cima do ombro, tá? Mas pode avançar aqui para outras regiões do dermátomo também, aqui de C3, C4 e C5 também sem problema nenhum, tá? Muito bem. Outro nervo que faz inervação é o nervo vago, tá? O nervo vago, para quem não lembra, é o 10º par de nervo craniano, tá? Não se tem estudos o suficiente para entender ainda o que o nervo vago faz, qual que é o papel de inervação do nervo vago no pericárdio. Então é uma função incerta que o nervo vago ele faz, tá? Para encontrar o nervo vago, principalmente de prova prática, é muito simples. Você vai olhar aqui a carótida comum, tá? Ele sempre aqui está seguindo aqui ao redor, né, da carótida comum. Então é um macete para você achar ele. E ele também ajuda aqui na formação do plexo esofágico, tá? Então se você olhar dois nervos bem grandões aqui no esôfago, um posterior aqui, que é o nervo vago direito, e um anterior, que vem anterior, que é o nervo vago esquerdo, tu vai achar eles aqui, nessa região do esôfago também, tá? Só uma dica. E por fim, a última inervação que a gente vai comentar é em relação ao tronco simpático. Então o tronco simpático, para quem não sabe, é toda essa cadeia aqui do sistema simpático que fica ao redor aqui, lateralmente aos corpos vertebrais, tá? Isso aqui é bem grande no cadáver, enfim. Tá? Ele vai emitir fibras ali para o pericárdio, tá? E ele vai ter basicamente uma função vasomotora, ou seja, ele vai controlar a espessura do vaso, quanto sangue vai para o pericárdio e quanto não vai. Então ele pode controlar quanto sangue vai e o que não vai para o pericárdio também, tá?
Beleza? Por fim, a anatomia clínica relevante para o pericárdio seria o tamponamento cardíaco, tá? Bom, a cavidade pericárdica, ela tem o líquido próprio ali, que é o líquido pericárdico, que faz ali a lubrificação para evitar o atrito, né? Mas, dentro da cavidade pericárdica, pode haver o aumento de líquido nessa cavidade pericárdica, né? Pode ser tanto do líquido pericárdico que está sendo produzido em excesso ali por alguma patologia, como também o próprio sangue, se alguma parede do ventrículo aqui, dos átrios romper, se algum vaso romper por algum motivo, tá? Esse sangue ele pode extravasar para dentro da cavidade pericárdica, tá? Uma vez que eu tenho um aumento de líquido na cavidade pericárdica, como o pericárdio fibroso ele não se expande, ele é bem rígido, fibroso, forte, esse sangue, esse líquido em excesso que está tentando fazer força, não vai conseguir comprimir a região do pericárdio fibroso. Então, ele vai acabar comprimindo o próprio coração, tá? Uma vez que ele comprime o próprio coração, vai ficar difícil para o sangue acabar entrando no coração, né? Então, o volume ali de sangue que entra no coração vai ficar reduzido, porque o próprio sangue ali dentro da cavidade pericárdica está comprimindo o coração e impedindo que ele faça o trabalho dele. Então, o débito cardíaco vai diminuir e, consequentemente, pode ser letal para a pessoa, né? O procedimento que se faz é pericardiocentese, que é a introdução aqui de uma agulha do lado esquerdo aqui do ângulo chifocondral, tá? Que é entre o processo chifoide aqui do externo e a cartilagem aqui das costelas, tá? No lado esquerdo, e vai ser introduzida essa agulha em sentido de 45 graus, tá? Isso é guiado por ultrassom, então essa agulha ela vai entrar aqui dentro da cavidade do pericárdio e vai ser drenado então esse líquido, tá? Então basicamente esse é o caso clínico que eu queria passar para vocês. Momento questão agora com vocês, como de costume, vai ter 5 questões, vou passando aqui devagarinho, pausem o vídeo, tentem resolver sozinhos, tá? E agora eu vou fazer a resolução com vocês. Lembrando, qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Questão número 1, tá? O pericárdio fica no mediastino anterior, posterior, superior ou médio, tá? Essa aqui é bem fácil, lembrando, mediastino médio, né? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Resposta, mediastino médio. Então, o pericárdio, ele faz parte do mediastino médio, sendo o mediastino médio composto pelo pericárdio e seus conteúdos, tá? Questão fácil essa daqui, muito bem. Segunda questão. Sobre o líquido pericárdico, em que local ele fica? Em que local fica o líquido pericárdico? Cavidade pericárdica. Tá? Qual que é a principal função do líquido pericárdico? Diminuir o atrito dos batimentos do coração, né, entre a lâmina visceral e entre a lâmina parietal ali do pericárdio, tá? Seria essa a resposta da questão número 2. Questão número 3, essa é bem legal. Interligue as estruturas com as características correspondentes, tá? Então tem várias estruturas desse lado aqui, tá? E várias características dessas estruturas, tá? Então é para ligar as duas colunas aqui e relacionar elas. Muito bem. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Ligamento pericárdio frênico. Ligamento pericárdio frênico seria o ligamento ali do pericárdio com o diafragma, né, no centro tendíneo na parte inferior, tá? Então liga o pericárdio fibroso ao externo? Não. Aderido ao pericárdio fibroso? Junção entre o pericárdio fibroso e o centro tendíneo do diafragma. Exatamente, né? Seria essa a resposta. Ligamento externo pericárdio superior, pericárdico superior. Muitas vezes ele é ausente, que nem eu falei. Muitas vezes ele é indetectável. Então essa seria a resposta. Ligamento externo pericárdico inferior. Liga o pericárdio fibroso ao externo na sua parte inferior, tá? Fácil essa daqui. Pericárdio fibroso, ele é aderido ao coração? Não, né?
É a camada mais resistente do pericárdio? Sim. Ótimo, essa seria a resposta. Lâmina visceral do pericárdio seroso. Lâmina visceral é aderida ao coração, tá? Essa seria a resposta. E o que sobrou, né? Lâmina parietal do pericárdio seroso aderida ao pericárdio fibroso. Certa resposta, tá? Então esse é o gabarito aí. Questão número 3. Questão número 4. Qual é a principal artéria que faz a irrigação do pericárdio e as artérias auxiliares, tá? Bom, a principal, vou colocar aqui em pé, seria a artéria pericárdio frênica, tá? Lembrando que ela vem da torácica interna. Já as auxiliares seria a artéria músculo-frênica, da artéria torácica interna. As artérias ali tem várias, né? As brônquicas, as esofágicas e as frênicas superiores da artéria aorta, da torácica, da parte torácica. E por fim, as artérias coronárias, né? Artérias coronárias que fazem mais ali a irrigação do pericárdio visceral, tá? Essa seria a resposta. Questão número 5. Qual a função do tronco simpático na inervação do pericárdio? Acabei de falar, a função do tronco simpático seria a função vasomotora. Então ele comanda ali a abertura do vaso, o fechamento ali do tanto de sangue que vai ser direcionado então para esse pericárdio. Tá bom? Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Então a aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like também, muito importante. A playlist está aqui no card, então caso você queira acessá-la para acompanhar as próximas aulas, está aqui no card, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.